Muito bom dia a todos os presentes, senhores e senhora vereadora. Muito bom dia a todos. Esta é a nossa reunião número 11 de 2024. Eu vou fazer a distribuição do resumo diário de tesouraria aos senhores vereadores, como é habitual, dando nota de que no dia de ontem, dia 19/6, existia um total de disponibilidades de 4.916.862,16 € e dava início ao nosso período antes da ordem do dia, dando a palavra aos senhores vereadores para o que entenderem. Sr. Vereador João Pedro Reales, faz favor. Ora, bom dia, Sr. Presidente, Sra. Vereadora, Sr. Vereador, funcionários de apoio ao funcionamento da reunião. Em primeiro lugar, tendeu também no último dia feito referência a alguns resultados esportivos que foram alcançados no nosso Conselho. Gostaria também de fazer referência ao Campeonato Nacional ganho pelo Alexandre Manique no mini trampolim, no Campeonato Nacional que se disputou em Beja e, portanto, pelo Clube Desportivo Os Águias, em que também congratular por essa conquista. Os assuntos que eu tenho para tratar, em primeiro lugar, têm a ver com um pedido de documentação que eu fiz sobre uma asta pública que decorreu das terras que eram da Agropiarça e, portanto, e que ainda não me foi entregue e, portanto, nesse sentido, já passou algum tempo e que venho a referir novamente esse pedido. Em segundo lugar, nós na última reunião fizemos uma retificação a uma proposta de ata da outra reunião anterior relacionada portanto, com a venda, digamos assim, de um antigo frigorífico que existia no mercado municipal, em que foi referido que, portanto, esse bem tinha sido avaliado com valor patrimonial nulo, portanto, sem qualquer tipo de valor patrimonial, em termos contabilísticos, portanto, e que dessa forma que tinha sido entregue porque apareceu alguém que quis adquirir esse bem. Portanto, eu, na altura, também não tinha a certeza e, entretanto, fui analisar e, no meu entender, qualquer bem que o município pretenda vender terá que ser publicitado a venda desse bem, independentemente do seu valor patrimonial. Daí que, portanto, questiono em relação a esse procedimento e solicitava também a documentação referente a esse procedimento que foi desenvolvido. Outra questão que eu tenho a colocar tem a ver com também um assunto que nós falámos na última reunião, em que a Câmara Municipal decidiu adquirir o edifício da Caixa Geral de Depósitos e que foi referido que iria ser, portanto, através de um sinal até 2029, 30 mil euros, mas não foi referido o valor da aquisição e era nesse sentido que eu questionava se há um valor acordado, penso que sim, havendo, portanto, já essa tramitação ou esse desenvolvimento, poderá não estar concluído, eventualmente, se há algum valor atribuído a essa aquisição da Caixa Geral de Depósitos. Disse. Muito obrigada, Sr. Vereador. Senhora Vereadora Fernanda Cardito, faz favor. Muito bom dia a todos e a todas, neste caso a todas, exato. Eu queria também dar os parabéns ao Alexandre Manique, à família e à equipa e ao clube, portanto, por mais este feito de se ter sagrado campeão nacional. Queria fazer aqui também uma sugestão que fui alertada por um munícipe, mas também me acontece. Agora, como não podemos, quando descemos, não podemos descer a rua Manuel Paciência Gaspar e chega ali
aquele cruzamento, ou vamos para a rua Dr. Raul José das Neves, ou vamos para a outra rua que é do Poço. Exato, eu tinha a sensação que era do Poço. Quando chegamos ao final da rua do Poço, pode vir, portanto, podem vir carros do lado direito e estão sempre aí carros estacionados. Nós não conseguimos ter a percepção se vem lá algum carro. Temos que pôr mesmo, a rua é estreita, temos que pôr mesmo o carro todo para ver ou colocavam ali um espelho ou... Já tinha felicitado, aquilo é o entroncamento com a rua Maria Albertina Sabino, não é? Sim, exatamente. Eu também aqui há um tempo fiz umas sugestões ali para a Praça José Pinhão. Vão ser executadas. Ok, pronto. É só isso. Okay. Os suportes das bicicletas foram uns pinhos, foram reparados. Como acederam à minha sugestão. Ok. Nós encomendámos eu, de qualquer maneira, já respondi à senhora vereadora, mas as papeleiras, a maior parte das sugestões foram acolhidas. Nós encomendámos novas papeleiras e reparámos um conjunto de estacionamentos das bicicletas, daqueles que tínhamos, alguns deles, que estão reparados e devem estar prontos para se colocar no local. Muito bem, então ia procurar aqui responder às questões dos senhores vereadores, não sem antes me associar a esta congratulação do atleta alpiarcense, do Alexandre Manique, pelo feito que conseguiu, sagrando-se campeão nacional da sua modalidade, mini trampolim, e naturalmente desejar-lhe as maiores felicidades. Eu, como tenho vindo a dizer, o município está a procurar organizar um momento para homenagear o conjunto de atletas e de equipas que ao longo deste ano e também do ano passado obtiveram resultados acima dos resultados da média e, portanto, nós faremos um momento para congratular esses atletas e para assinalar as importantes conquistas que todos eles tiveram. De qualquer maneira, os parabéns são devidos, naturalmente, porque ser campeão nacional não é uma coisa de sumenos e, portanto, naturalmente que são merecidos. Já tive a oportunidade de lhes dar a ele próprio e, portanto, associo-me a essa congratulação. Relativamente a este pedido que o Sr. Vereador tinha aqui pendente, relativamente aos documentos da Asta Pública da Agroalpiarça, dizer que provavelmente houve algum esquecimento. Eu, na sequência da reunião onde o Sr. Vereador fez essa solicitação, dei imediatamente instruções ao Gabinete para preparar a documentação para lhe enviar e, portanto, vou perceber porque é que não foi enviada, mas eu dei imediatamente indicações nesse sentido. Relativamente à questão da ata e do abate do frigorífico e depois da sua adjudicação, Sr. Vereador, a informação que tenho é que o procedimento foi feito da forma correta, ou seja, foi feita a avaliação, foi dado um valor zero ao frigorífico, ele foi abatido e depois manifestada a intenção de o adquirir, foi vendido pelo valor, penso que 250 €, não tenho completamente presente, mas acho que há de ter sido esse valor. De qualquer forma, dadas as suas questões, eu vou solicitar aos serviços uma informação para percebermos se o procedimento foi correto ou não e se haverá que corrigir alguma situação. No que toca à aquisição da Caixa Geral de Depósitos, como eu referi, nós temos vindo a conversar com a Caixa, com um conjunto de propostas e contrapropostas relativamente à aquisição do edifício. A primeira, também para deixar claro, a primeira notícia da intenção da Caixa de alienar aquele edifício, sua propriedade, foi-nos transmitida já há bastante tempo. Na sequência dessa primeira notícia, nós fizemos aqui uma avaliação, não nos foi oferecido o negócio, digamos assim, o que foi-nos manifestada a intenção de alienar o espaço, uma vez que a Caixa não tinha, no âmbito da sua reestruturação,
não tinha condições para aumentar o número de funcionários que estão neste momento a dar apoio neste edifício, e estamos a falar de um edifício com cerca de 500 metros quadrados, quase 600 metros quadrados, que tem uma pessoa e que tem toda a estrutura de ar-condicionado, etc., a funcionar. Pronto. E foi-nos transmitido pela Caixa que consideravam que não havia condições para manterem aquela situação e, portanto, que iam alienar o edifício. Nós fizemos aqui uma análise relativamente a esta situação, percebemos se por alguma razão ele nos podia interessar, dada a sua centralidade, dado o facto dele já ser parcialmente um arquivo, porque toda a parte da cave era o arquivo da Caixa e, portanto, estão lá os armários e está todo o sistema de arrefecimento, etc., para manter, sobretudo, o papel em condições. E nós equacionámos se, eventualmente, ele seria útil para alguma das funções que o município tem a seu cargo. Chegámos à conclusão que poderia ser interessante, consoante fosse o valor da aquisição e a forma de pagamento, e fizemos uma visita na altura ao edifício e chegámos à conclusão que podia ser interessante e que era provavelmente, nos tempos mais próximos, a única hipótese que teríamos de criar um arquivo municipal. E bem precisamos de criar um arquivo municipal, como os senhores vereadores sabem, porque uma parte do arquivo foi perdido, por razões, enfim, da natureza e de não termos outros espaços onde os colocar, e há uma parte substancial dele que também não está nas melhores condições em termos de acomodação, digamos assim. Pronto. Não tem essas condições e nós entendemos que o espólio do município de Alpiarce, em termos arquivístico, é tão interessante que vale a pena ele estar devidamente acomodado, vale a pena ele estar devidamente tratado e estar até disponibilizado à população em condições muito melhores. E, portanto, chegámos aqui a um pré-entendimento e, neste momento, tal como disse aos senhores vereadores na última reunião, nós estamos a aguardar que a Caixa reduza a escrito a proposta de acordo para nós trazermos à reunião de Câmara e transmitirmos em concreto todos os pormenores aos senhores vereadores. De qualquer modo, o valor, nós mandámos avaliar o edifício por um perito acreditado junto do Tribunal de Contas. A Caixa há de ter feito a sua avaliação, não faço ideia. Nós fizemos uma avaliação e o valor que nos foi indicado fica dentro da margem, uma margem de diferença muitíssimo pequena relativamente ao valor que foi solicitado pela Caixa. E o valor total que estamos a falar, que será aquele que em princípio virá no acordo, são 375 mil euros. A forma de pagamento, como eu tinha também já dito, o que está previsto, e portanto é aquilo que é a expectativa do município neste momento, que chegue em termos de proposta de acordo, de contrato, para nós assinarmos, tem previsto o pagamento de um sinal de 30 mil euros ainda este ano e o reforço desse sinal ao longo dos próximos anos até ao final de 2029, altura em que entramos no período de carência relativamente ao empréstimo de saneamento financeiro, que era um aspecto importante para não deixarmos aqui qualquer que fosse o executivo que nessa altura estivesse em funções, limitado na sua capacidade de eventualmente ter que solicitar empréstimo para o remanescente, o que não estiver já pago, e portanto o que negociámos com a Caixa foi no sentido de até ao final de 2029 é que fazemos a liquidação do remanescente do preço, porque nessa altura, se tivermos necessidade, entramos no período de carência e, portanto, qualquer que seja o executivo já tem condições, sem extravasar a possibilidade de endividamento para poder concretizar a compra. E, portanto, o valor é este que está acordado e julgo que é este que aparecerá no contrato, pelo menos, se não for este, também não será feita a aquisição. Relativamente às questões que coloca a senhora vereadora, e de qualquer forma o senhor vereador também tinha pedido os documentos relativamente a esta questão da alienação do frigorífico, que eu também vou, agora quando pedir esta informação, também lhes faço chegar. Relativamente às questões que coloca a senhora vereadora, eu concordo absolutamente com elas. Aliás, esta questão do final da Rua do Poço, no entroncamento com a Rua Maria Albertina de Sabino, era uma questão que nós já tínhamos colocado aqui em termos, quando fizemos enfim, temos vindo a fazer
mudanças no sentido de trânsito e na orientação, e já nessa altura tínhamos visto isso, e portanto eu o que julgo foi que nós, entretanto, também neste âmbito do trânsito, encomendámos um conjunto de lombas com o propósito de as instalar em algumas vias, em algumas artérias aqui do nosso concelho, em que em algumas delas os próprios municípios já há muito tempo que vinham reclamando porque os condutores atingem velocidades grandes, mas confrontámos com uma situação de não termos, naquele momento ainda, as lombas já chegaram, a sinalização toda que precisávamos e, portanto, tivemos que encomendar os sinais e estávamos a aguardar. Julgo que esta questão dos espelhos estará eventualmente incluída nesse mesmo pacote, porque foram assuntos conversados na mesma altura. Portanto, eu julgo que brevemente nós conseguimos lá ter. O espelho é essencial, de facto, porque quem lá passa, e de vez em quando passa por lá, detecta isso imediatamente. Quanto às suas sugestões para a Praça José Pinhão, dizer-lhe que elas foram acolhidas e, portanto, nós encomendámos as papeleiras, estamos a aguardar que elas cheguem e nem sei se já chegaram, se não. E relativamente aos grelhas para colocarmos as bicicletas, elas também foram reparadas, porque o município tinha várias e não estavam localizadas em nenhum sítio especial de interesse e, portanto, nós reparámos-las e estão em condições de serem lá colocadas. Não sei se há mais alguma questão. Não havendo, então eu prosseguia com a reunião. No nosso ponto 1 é a proposta data da reunião ordinária da Câmara, realizada no dia 7 de junho, que vem para deliberação. Eu dava a palavra aos senhores vereadores para alguma correção ou sugestão que entendam fazer. Sim, senhora vereadora, se faz favor. Peço que ligue aí o seu... Isso. Página 3, mesmo ao centro, muitas dessas pessoas habitam, está ali um U a mais. Pelo menos o meu tem, habituam. Na página 3, antes de acabar o primeiro parágrafo, no fundo. Já está. Pois, é a página 4, já mais para o fim, possibilidade de incluírem na estratégia em termos financeiros. Também falta um N. E por fim, é na página 9. É a sexta linha a contar de baixo, na página 4. Sexta ou sétima? Sétima. Pois era 9. No final do primeiro parágrafo, capacidades industriais que estão colocadas no concelho. É só. Tá. Muito bem. Então, estando todas estas sugestões devidamente corrigidas na nossa ata, eu punha a ata à votação. Estamos a votar a ata da reunião de Câmara do dia 7 de junho. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. O ponto número 2 é o concurso público número 2, CCE 2024, para a celebração de acordo quadro para fornecimento de energia elétrica, média tensão e BTE, baixa tensão neste caso, ao abrigo do disposto no artigo 256 do Código de Procedimento, do Código de Contratação Pública, que vem para ratificação. Dar nota que estes acordos quadro correm por conta ou são desenvolvidos a partir da CIMLT, da nossa comunidade intermunicipal, e o fundamento é efetivamente o que tem estado subjacente à participação noutros acordos quadro relativamente à possibilidade de, em termos financeiros, representarem uma poupança substancial
uma vez que estamos a adquirir, neste caso, um serviço em escala e, portanto, o município de Alpiarça entendeu participar neste acordo quadro e, portanto, ir contratar o fornecimento de energia elétrica destes dois níveis a este acordo quadro. Eu estou disponível para esclarecer alguma dúvida que os senhores vereadores tenham. Penso que não... É a abertura do procedimento. Exatamente, pronto. Então, assim sendo, eu punho ao ponto à votação relativamente a esta abertura do procedimento para concurso público, no âmbito do concurso público para a celebração de acordo quadro para o fornecimento de energia elétrica. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 3 é a proposta de aprovação da venda de kits e copos no âmbito do Festival Gastronómico Sabores do Campo e da Charneca Ribatejana. A proposta está instruída no sentido de que nós entendemos que este festival, sendo a sua primeira realização e que tem como objetivo naturalmente divulgar a nossa gastronomia, a gastronomia do concelho de Alpiarça, irá realizar-se nos próximos dias 22 e 23 no Parque de Merendas do Carril. Temos tido ao longo de todos os eventos que temos desenvolvido uma preocupação com a sustentabilidade ambiental e com o facto de procurarmos também dar alguma genuinidade aos eventos e, portanto, abandonarmos as questões da utilização de materiais mais poluentes. O município procedeu à aquisição de taças e canecas em barro com uma gravação alusiva ao evento, de forma a permitir ao visitante utilizar esse kit e desincentivar assim a utilização de utensílios descartáveis, também produzindo mais resíduos, enfim. E, portanto, também tem desenvolvido igualmente um conjunto de iniciativas no âmbito da promoção da Cidade do Vinho 2024, que, como sabem, integramos este ano com os municípios de Santarém, Almeirim e Cartaxo. Também entendemos adquirir um conjunto de copos que tem a gravação alusiva à Cidade do Vinho, como forma também a divulgar e valorizar o concelho enquanto produtor de vinho, já com bastante dimensão. E, portanto, no âmbito do próprio festival irão decorrer provas gratuitas de vinhos promovidos pelas adegas locais, a degustação da gastronomia local e, portanto, onde estarão também presentes as nossas associações e restaurantes. E, portanto, o que é proposto é que a Câmara aprove a venda dos kits, taça e caneca de barro pelo valor de 5 € e a venda de copos de vidro no valor de 1,5 €. Alguma questão, senhores vereadores? Faz favor. Portanto, em relação à proposta, não tenho também muitos elementos para avaliar em termos daquilo que são os valores aonde chegaram. Naturalmente que depois da análise daquilo que será a utilização e o custo, e que foi elaborada a proposta, bem como em relação a todo o funcionamento em termos desta aquisição e do próprio festival em si, e nesse caso iremos optar pela abstenção. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Vereador. Então, assim sendo, eu punha o ponto 3 à votação. É a proposta de aprovação da venda de kits e copos no âmbito do Festival Gastronómico Sabores do Campo e da Charneca Ribatejana. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria, com o voto de qualidade... Não, por maioria, com 2 votos e com 2 abstenções dos senhores vereadores da CDU. O ponto 4, proposta de acordo de pagamento, habitação social, que vem para deliberação. Também já tem acontecido noutras ocasiões. Há, neste caso, uma arrendatária de uma habitação, propriedade do município, que acumulou aqui ao longo do tempo algum valor em dívidas, mas pretende liquidá-lo e, portanto, vem propor à Câmara o pagamento de 11 prestações, no montante de 20,93 € cada uma e mais uma prestação de 20,99 €, acrescendo o valor da renda correspondente ao mês, naturalmente,
e aprovar e vem solicitar a aprovação de isenção total do valor referente a juros de mora, que são no montante de 125,61 €, em caso de cumprimento do acordo de pagamento estabelecido e, portanto, a proposta é que se autorize esta forma de pagamento e vem naturalmente à Câmara para os senhores vereadores deliberarem. Não sei se há questões. Não. Não havendo questões, eu punha o ponto à votação. Relativamente a esta proposta de acordo de pagamento referente à habitação social, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 5 é uma proposta de aprovação da contrapartida financeira do município para o Programa de Incentivo ao Transporte Coletivo Público de Gestão de Passageiros. Este também é um tema que é recorrente, porque todos os anos nós somos confrontados com esta necessidade portanto, que de acordo com a legislação que criou o programa Incentiva Mais TP Transportes Públicos, o acesso ao financiamento está sujeito a uma comparticipação mínima dos municípios que integram a CIM, na proporção de 4,5% das verbas transferidas pelo Estado através do Fundo Ambiental. A definição destas medidas de promoção de transporte público são da competência das respectivas autoridades de transporte e da comunidade intermunicipal, porque também nós temos transferido essa responsabilidade ou essa competência para a própria Assembleia. O Conselho Intermunicipal, na passada reunião de 15 de maio, aprovou a contrapartida dos municípios para o ano 2024, no âmbito do programa de incentivos, e o valor da comparticipação do município de Alpiarça é no montante de 27.929,43 € e consta do mapa previsto que está anexo a esta proposta. E, portanto, o que vem dar nota de que, relativamente a este processo e a este programa de incentivo ao transporte público, houve uma evolução que tem sido feita ao longo dos últimos anos, que eu entendo que se deve considerar bastante positiva. Hoje os municípios da Lesíria do Tejo comparticipam e têm vindo a comparticipar substancialmente neste programa, de forma a que todos os nossos municípios hoje têm acesso a transporte público nas mais variedíssimas rotas, a preços muitíssimo mais baixos do que tinham há uns anos atrás. E, portanto, neste sentido, nós continuaremos a reforçar esta preocupação e esta participação no PARTE, neste programa, não obstante estarmos em processo, como sabem, como também é conhecido, estamos em processo de criação de uma empresa intermunicipal de transportes e a previsibilidade, dado o estudo EVEF, o estudo financeiro que foi feito para esta empresa, a previsibilidade é que esta empresa permita ainda diminuir os custos por parte dos municípios relativamente a esta comparticipação e permita, ao longo dos anos, ajustar de forma bastante interessante aquilo que são as necessidades e as capacidades para os nossos municípios acederem a transporte público, que se quer que seja mais frequente, com maior qualidade, e isso ficará no âmbito da empresa intermunicipal, já no desígnio, na cota-parte de responsabilidade dos municípios, uma vez que a empresa será totalmente pública e administrada pelos municípios. Portanto, o que vem é esta comparticipação no âmbito do PARTE de 27.929,43 €. Senhores vereadores, faz favor, senhor vereador. Portanto, este é um ponto que na sua essência já existe há alguns anos em termos da comparticipação. Eu acrescentava ainda que, em relação aos espaços escolares, portanto, os municípios, de uma forma geral, comparticipavam os espaços escolares no ensino secundário, dos alunos do ensino secundário que estudavam fora do Conselho em 50% e, portanto, com esta comparticipação também vem colmatar esses 50% que seriam das famílias e que é suportado, portanto, igualmente pelos municípios integrado neste mesmo programa,
E, portanto, estamos aqui a tratar de um assunto também que é em benefício, de uma forma geral, da população, e no qual iremos votar a favor disso. Muito obrigado, Sr. Vereador. Portanto, assim sendo, eu punha este assunto, este ponto à votação. Proposta de aprovação da contrapartida financeira do município, Programa de Incentivo ao Transporte Coletivo Público de Passageiros. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Entrou a senhora vereadora, que a partir de agora passará a integrar a reunião. A proposta, o ponto 6, a proposta de férias ON para o ano de 2024. A senhora vereadora acertou exatamente no momento em que conseguiu chegar à reunião. Assim sendo, eu passava-lhe a palavra para nos apresentar este ponto. Muito obrigada. Tem que ter um intervalinho. Bom dia a todos, peço desculpa pelo atraso. Relativamente ao ponto das férias ON, só para fazer o enquadramento, à semelhança dos anos anteriores, nós temos a oferta do pré-escolar, depois dos 6 aos 12 anos e dos 13 aos 16 anos. Este ano tentamos fazer num formato ligeiramente diferente, que é proporcionar aos jovens todas as semanas uma saída do concelho de Alpiarça e, à semelhança do que fizemos ano passado, também proporcionar o fornecimento de refeições de uma forma mais organizada, ou seja, daí termos dois valores, um valor para o caso de os pais optarem logo... Eu não consigo andar com isto, é aqui. Dos pais optarem logo com a opção do pagamento semanal com refeições e o pagamento sem refeições. São apenas 3 refeições, porque são os dias que efetivamente ficam no concelho de Alpiarça. Todas as segundas-feiras existe uma saída para fora do concelho e daí existir uma oferta diferente do que tem existido nos anos anteriores. Neste grupo, principalmente, ficava no concelho de Alpiarça, desenvolvia as atividades no concelho e este ano todas as segundas-feiras saem do concelho. Dizer outra coisa, que no caso as atividades decorrem sempre no período da manhã e os jovens que participem no período da manhã nas atividades, à tarde têm a possibilidade de usufruir das piscinas municipais. Pronto, o que se propõe é que... não me entendo com este rato. Que a Câmara Municipal aprove estas atividades e esta forma de inscrição nas diferentes atividades. Obrigada. Estou disponível para os esclarecimentos. Muito bem, muito obrigada, Sra. Vereadora. Eu dava a palavra aos Srs. Vereadores, faz favor. Portanto, em relação à proposta que é apresentada, naturalmente que foi analisado os condicionantes em termos daquilo que seria a sua elaboração, eu questionava se há hipótese de participar, de qualquer jovem que queira participar só num dos dias, terá que, naturalmente, requisitar ou pagar toda a semana, em relação àquilo que é o seu valor. Portanto, deixava essa questão. Depois, em termos do próprio valor em si, portanto, não há aqui qualquer análise em termos de jovens que tenham carência económica e que possam ou não beneficiar de algum apoio, e, portanto, que possam também fazer parte destes programas, se não tiverem capacidade económica e, portanto, e havendo naturalmente na mesma necessidade de ocupar os jovens e também a possibilidade de participarem em igualdade de circunstâncias com outras crianças. Disse. Muito bem, eu dava a palavra à Sra. Vereadora para responder a estas duas questões, faz favor. Muito obrigada. Relativamente à organização do serviço, o que está previsto é a inscrição semanal. Ou
seja, existe a possibilidade de se inscrever em 5 semanas, aí sim podem optar por 1, 2, 3, 4 ou 5 semanas, até por uma questão de organização dos nossos serviços, até porque este serviço, contrariamente ao que acontece dos 6 aos 12, é apenas assegurado por funcionários do município e devido ao período de férias, devido a todas as atividades que estão envolvidas, é necessário que a inscrição seja semanal. Depois, se eles não quiserem vir, algum dia... Agora, por uma forma de organização, entendemos assim todos os gabinetes que não é possível inscrições ao dia, porque causa bastante transtorno a nível dos nossos gabinetes. Relativamente a este valor teve em conta, à semelhança do que acontece também com o OTL, é o valor mínimo que é praticado no OTL, ou seja, quando a Câmara apoia, no caso do OTL, temos os valores de 40, 30 e 20 euros. 20 euros é para as famílias mais que apresentem a documentação e que tenham os valores mais com o apoio maior. No entanto, neste caso, sempre que uma família entender, como acontece não só nas férias, mas também noutras, de uma forma geral, na vida normal das famílias, sempre que é necessário um apoio, é sempre possível, junto do Gabinete de Ação Social, pedir esse apoio, tal como já aconteceu noutros anos. Ou seja, este, à partida, não segue logo com a formalização como aconteceu no OTL, no entanto, sempre que alguém necessite, pode recorrer ao Gabinete da Ação Social e, após uma análise do Gabinete, verificam se efetivamente a família precisa ou não de apoio. Muito obrigada. Muito obrigada. Só dar aqui uma nota que eu acho que é importante e nós temos ao longo do tempo, vamos tomando melhor conhecimento. Não há dúvida que esta questão da criação de programas de ocupação de crianças e jovens são tendencialmente mais importantes quando nós vivemos cada vez mais numa sociedade em que os pais têm um conjunto de obrigações, trabalham, saem de manhã cedo, chegam tarde, não conseguem muitas vezes compatibilizar as férias com as férias das crianças e, portanto, isto torna-se complexo. Não é possível nós criarmos um serviço em que tenhamos uma abrangência total relativamente às necessidades, porque há pessoas que têm necessidades muito especiais, de horários muito especiais e um bocadinho mais fora do comum, e os seus vereadores, como sabem, nós temos que organizar os nossos serviços em termos de capacidade e de ocupação dos tempos, de acordo com aquilo que também são as obrigações de cada um dos funcionários nos vários departamentos onde se encontram. E, portanto, nós procuramos ir cada vez mais ao encontro das necessidades das famílias, harmonizando as questões, sobretudo as questões financeiras, de modo a que todos possam participar e quem mesmo assim entender que não tem condições pode sempre vir solicitar um apoio extra. E relativamente à questão da organização e da forma de trabalhar, é importante que haja também aqui da parte das famílias uma responsabilização no sentido em que não é possível nós organizarmos um serviço em condições, até para as crianças que normalmente cumprem, se pontualmente todos os dias houver meninos que uns dias vêm, outros dias não vêm, uns dias comunicam que precisam, outros dias não vêm, e portanto, isto desestabiliza a própria organização até do programa que estiver previsto. Portanto, nós vamos tentando ajustar, infelizmente a resposta, eu tenho a noção, não é tudo 100% abrangente, mas vamos tentando melhorar ano para ano, no sentido de procurarmos chegar a mais pessoas e respondermos às necessidades de mais pessoas. Muito bem, então eu punha este ponto à votação. O ponto 6 da nossa ordem de trabalhos é a proposta de férias para o ano 2024. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria, com as abstenções dos seus vereadores da CDU. O ponto 7 é a prestação de contas consolidadas, que vem também para deliberação. Este também é uma questão legal relativamente à forma de funcionamento dos municípios e, portanto, é a altura neste ponto do ano de apresentarmos as contas consolidadas. Em 2024, as contas consolidadas de 2023 têm que ser aprovadas até ao final do mês de junho deste ano, portanto.
O balanço apresenta um valor total de 64.043.842,20 €, com património líquido de 55.659.850 € e um passivo de 8.383.991,91 €. A demonstração de resultados apresenta um valor de gastos de 10.193.515 € e de rendimentos de 9.143.140 €, o que faz que o resultado líquido negativo seja no valor de 1.050.000 €. Os fluxos de caixa apresentam uma variação de menos 536.000 €. O desempenho orçamental apresentou o valor de receita de 12.529.615 € e despesa de 11.464.548 €. Assim, tendo em conta esta competência da Câmara Municipal em matéria de aprovação dos documentos de prestação de contas, propõe-se que os mesmos sejam aprovados e depois sejam submetidos nesta redação à Assembleia Municipal. Eu julgo que este documento é um documento técnico, como sabem, sobretudo, está instruído com as informações, os quadros e a explicação relativamente à sua formação e, portanto, eu estou à disposição dos senhores vereadores para algum esclarecimento, alguma questão que queiram colocar. Muito obrigada. Senhor vereador, se faz favor. Portanto, esta prestação de contas consolidadas, basicamente, estamos a falar apenas de consolidação com duas entidades, que é a Agroalpiarça e as Águas do Ribatejo, que são aquelas que legalmente se enquadram na consolidação, sendo que a Câmara só tem uma posição dominante na Agroalpiarça e apenas esta entra na consolidação integral, sendo as Águas do Ribatejo em equivalência patrimonial. Portanto, este resultado é muito semelhante ao resultado da prestação de contas, até porque a Agroalpiarça representa menos de 1% de todo o movimento contabilístico da Câmara Municipal de Alpiarça e, portanto, tal como em tempos anteriores, também não tem influência naquilo que é o resultado final. E nós, naturalmente, queremos manter o voto de abstenção que tivemos na prestação de contas em relação às contas consolidadas e questionava apenas se o processo de liquidação da Agroalpiarça está concluído ou em que fase é que está. Disse. Muito obrigada, Sr. Vereador. Para responder, o processo de liquidação da Agroalpiarça está praticamente concluído. Nós obtivemos agora, esta semana, da parte da empresa que faz a contabilidade, o documento final. Está neste momento junto do técnico que nos está a acompanhar neste processo para o proceder em conformidade, neste caso fazer os registros que são necessários e, portanto, a nossa indicação é de que, e nós já tínhamos feito essa exigência, que necessariamente até ao final deste mês, até por uma questão de consolidação das próprias contas, o processo esteja definitivamente encerrado. Portanto, é este o ponto de situação. Muito bem. Relativamente a este ponto, eu punho o ponto à votação. O ponto prevê a aprovação da prestação de contas consolidadas e a aprovação da sua remessa para a Assembleia Municipal, a fim de aí também ser objeto de deliberação. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria, com as abstenções dos senhores vereadores da CDU. Ponto 8. Proposta de aprovação da segunda alteração ao mapa pessoal do ano 2024, que vem também para deliberação. Dar nota que esta alteração ao mapa pessoal prevê a reorganização, sobretudo a reorganização deste mapa. Nós fizemos uma primeira alteração em 26 de abril e na sessão da Assembleia Municipal, depois realizada em 29 de abril. Verificou-se, entretanto, a necessidade de dotar o referido mapa pessoal com mais 18 postos de trabalho, nomeadamente estes postos de trabalho são a criar no mapa, portanto não são todos a prover, como os seus vereadores também já sabem. Estamos a falar de 3 lugares de bombeiro sapador no Serviço Municipal de Proteção Civil,
2 lugares de assistente técnico e 1 lugar de assistente operacional, ambos no arquivo municipal, e 1 lugar de assistente técnico no serviço de apoio aos órgãos do município, todos na Unidade Orgânica de Administração Geral, Apoio Jurídico e Recursos Humanos. 1 lugar de assistente técnico e 1 lugar de assistente operacional, ambos na Secretaria do Agrupamento de Escolas José Relvas, na Unidade Orgânica de Educação. 2 lugares de técnico superior no Gabinete da Ação Social e Saúde, na Unidade Orgânica da Ação Social, Saúde Veterinária e Saúde Pública. Estamos a falar das equipas técnicas do CLDS. 1 lugar de assistente operacional no Gabinete da Ação Social e Saúde, na Unidade Orgânica da Ação Social, Saúde Veterinária e Saúde Pública, de apoio ao Centro de Saúde Alpiarça. 1 lugar de assistente técnico e 1 lugar de assistente operacional, ambos na Casa dos Patudos, Museu de Alpiarça, na Unidade Orgânica de Cultura. 2 lugares de assistente técnico e 2 lugares de assistente operacional, ambos na Biblioteca Municipal, na Unidade Orgânica de Cultura. Por tais motivos, o mapa vem para... o mapa, neste momento, não reflete estas necessidades e vem para, exatamente, ser alterado. Informar que alguns destes postos de trabalho a criar são postos que estão necessariamente a criar porque transitam entre unidades, transitam funcionários entre unidades, obrigatoriamente, e, portanto, para além destes que têm uma origem mais externa, digamos assim, ao funcionamento do próprio município, como são o apoio ao centro de saúde ou as equipas técnicas do CLDS, todos os outros estão no âmbito do mapa de pessoal que nós temos, mas com a reorganização que necessitamos de fazer e daí a criação destes postos de trabalho. Eu dava a palavra aos senhores vereadores, faz favor. Muito bem, senhor vereador. Esta alteração ao mapa de pessoal, estamos a falar de uma modificação de 18 postos de trabalho. Num universo pouco superior a 200 em termos do número de funcionários, é uma alteração do mapa de pessoal de cerca de 10% dos funcionários, o que reflete aqui uma situação mais estruturante do que propriamente uma alteração propriamente dita, que se justifica, no meu entender, numa preparação de mapa de pessoal juntamente com orçamento, em que onde são definidos os lugares necessários em termos daquilo que é o funcionamento do município, e que muitas vezes todos estes ajustes têm a ver com mais ajustar os lugares às pessoas do que propriamente portanto, ajustar os lugares àquilo que é a estrutura. Daí que, portanto, iremos manter o voto de abstenção em termos daquilo que é uma análise própria de quem está em efetividade de funções. Muito obrigada, Sr. Vereador. Só já agora esclarecer aqui também para uma questão informativa. Há aqui situações que refletem já necessidades que nós estamos a antecipar nos tempos mais próximos. Portanto, há situações que refletem necessidades que vamos ter por haver aposentações e, portanto, saídas de funcionários, que já estão com os papéis metidos e à espera apenas da sua resposta. Há aqui questões de transição, por exemplo, na escola há uma questão de transição de lugar, porque são pessoas que não estavam em efetividade de funções e que agora vão passar a estar. Há aqui 2 ou 3 situações que são pontuais e inopinadas, ou seja, era difícil nós termos previsto quando organizámos o mapa, por exemplo, esta questão das equipas técnicas do CLDS, a própria questão do apoio ao centro de saúde. Era difícil nós termos previsto, uma vez que quando organizámos o mapa, por exemplo, este projeto não estava sequer em cima da mesa, não havia ainda indicação nenhuma de como é que ele iria funcionar, e, portanto, isto tem também realmente esta necessidade de adequação com a forma como as coisas vão evoluindo no momento. Mas pronto, penso que não... Sim, se faz favor, Sra. Vereadora. Só relativamente, por exemplo, ao caso do Centro de Saúde, com a transferência de competências, nós recebemos 2 assistentes operacionais
e era suposto termos uma empresa de limpeza. Nós optamos por incluir mais um funcionário AO no quadro e abdicar da empresa de limpeza, até porque verificamos que tem tido melhores resultados em termos da gestão. Este é um dos casos que aqui está, ou seja, é necessário mais um AO para se conseguir assegurar a totalidade do dia no centro de saúde. É só esta justificação. Muito bem. Até porque no cômputo, nas contas comparativas entre a empresa de prestação de serviços para a limpeza e a contratação de um funcionário, vai uma diferença substancial. E a mesma coisa nos serviços de segurança, e nós, relativamente aos serviços de segurança, estamos a aguardar, em conjunto com a CIM, o desenvolvimento de um procedimento de acordo quadro para percebermos se conseguimos assegurar a colocação de segurança no centro de saúde. No âmbito desse acordo quadro, que também representaria ganhos substanciais em termos de custos, uma vez que as contratações estavam feitas diretamente com empresas e os custos são substancialmente mais elevados. Muito bem, então assim sendo, eu punha este ponto 8 à votação, proposta de aprovação da segunda alteração ao mapa pessoal do ano 2024, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria com as abstenções dos senhores vereadores da CDU. O último ponto da nossa ordem de trabalhos é a proposta de aprovação da versão final do Regulamento de Tarifas e Preços do município de Alpiarça. Este regulamento já percorreu todos os trâmites legais, incluindo a consulta pública até este momento e, portanto, vem agora para apreciar e aprovar esta proposta de versão final e também para deliberar a sua submissão à Assembleia Municipal, desta versão final para deliberação também da Assembleia. Não sei se há alguma dúvida. Eu estou disponível para esclarecer. Se faz favor, Senhora Vereadora. Senhora Presidente, eu na primeira versão alertei para o facto de o nome do pavilhão professor António Miguel Jordão estar aqui mal. Está aqui, pavilhão Miguel Jordão. Aliás, até no Jordão tem um erro, que Jordão leva um. Assim como não está estádio Raul Neves, por exemplo, nem biblioteca Hermínio Paciência, portanto, os outros estão corretos. Eu alertei para este facto e uma vez que na versão final está exatamente igual. Nós podemos fazer a correção e podemos fazê-la já aqui. É exatamente. Eu, por acaso, não tinha verificado essa circunstância, naturalmente, que deveria ter sido integrada nesta. Portanto, este é o estádio, nave desportiva, complexo desportivo, Albufeira. Exatamente. Utilização do pavilhão. Senhora Vereadora, Jordão está mal, é Jordão. Sim. Ok? É Professor António Miguel Jordão. É isso, não é? Pronto. Se faz favor, Vanessa, isto é para corrigir e integrar nesta versão final. Não sei se há mais alguma correção. Não, pronto. Eu por acaso não tinha verificado, mas lembro-me da senhora Vereadora já na altura ter chamado a atenção para essa situação. E, portanto, se estiver tudo em conformidade com esta correção, eu punha a versão final do Regulamento de Tarifas e Preços do município de Alpiarça à votação. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria com as abstenções dos senhores vereadores da CDU. Assim sendo, eu pedi à Vanessa, por favor, que nos lesse a minuta da ata. Chegamos ao final da nossa ordem de trabalhos. Não sei se há alguma intervenção que queiram fazer. Não há público na sala. E, portanto, eu pedi-lhe, então, a leitura da minuta da ata.